sou Cristina Schmidt Bernardes, sou nutricionista, especialista em nutrição clínica e estética, especialista em nutrição da psicologia do comportamento alimentar e personal diet. E hoje vim falar com vocês sobre alimentação, a importância que a alimentação tem para nós nos cânceres em geral. Hoje a gente vai falar da importância da alimentação no Outubro Rosa e no Novembro Azul. Para começar, a gente precisa entender que uma alimentação saudável e equilibrada, ela é bem importante, na verdade, no geral. Quando a gente tem uma alimentação saudável, a gente consegue prevenir vários tipos de doença, entre elas o câncer. Quando eu falo de uma alimentação saudável, eu não estou falando só de ter uma alimentação em específico numa refeição somente, mas no dia inteiro, desde o café da manhã até o final do dia. E aí eu tô falando de consumir vitaminas e minerais. Uma pessoa que consegue consumir durante o dia inteiro uma alimentação variada e equilibrada e de boa qualidade, ela consegue ir, ao longo da vida dela, ir prevenindo vários tipos de doenças, entre elas o câncer. Neste momento, quando a gente vai fazendo a prevenção, a gente vai evitando que as nossas células vão se modificando. Tudo isso é bem complexo de se entender. Na verdade, o que a gente precisa entender é que quando a gente vai dando vitaminas e minerais para o nosso corpo e vai evitando alguns alimentos que vão fazendo mal, a gente vai fazendo com que o nosso corpo vá fazendo a prevenção. Então, o que acontece? No nosso dia a dia, como é que a gente consegue prevenir tudo isso? Hoje já se sabe que alguns alimentos eles conseguem prevenir muitas doenças, entre elas o câncer. Na verdade, 5% só dos cânceres em geral são de origem genética. Os outros 95% se dão, olha que interessante, este é um dado bem recente de uma pesquisa bem grande que foi feita. Então assim, 95% dos cânceres em geral, tá? Eles são dados por um estilo de vida errado. E aí, entre eles, a gente enquadra a dieta. Então assim, é lógico que uma alimentação não tem um poder de, na verdade, não nos causar um câncer, mas ele tem o poder de prevenir. E até, por que não, fazer com que a gente melhore a qualidade de vida no momento que a pessoa está com câncer, né? E aí a gente pode falar também no momento que a pessoa está fazendo um tratamento para o câncer, porque não, quando se dá uma dieta boa para ela, uma alimentação saudável, uma alimentação de boa qualidade, fazer com que ela consiga iniciar o tratamento e aí ficar bem disposta, ficar bem saudável, né? E aí iniciar uma quimio, uma rádio, seja ele o tratamento qual for, e terminar o tratamento, né? O cardápio, então, ele deve ser saudável para que evitar esses efeitos colaterais que a gente pode ter, né? Então, assim, como é que se faz essa prevenção? Através de alimentos que sejam ricos em vitaminas e minerais. Esses alimentos, eles conseguem fazer com que as defesas do nosso organismo eles vão destruindo essas células cancerígenas. E aí, na verdade, o nosso corpo ele vai se defendendo através dessas vitaminas e minerais que a gente vai consumindo. Os alimentos também eles conseguem bloquear. E esses dados são todos dados através dessa pesquisa que foi feita. Esses alimentos eles conseguem bloquear o câncer no estágio inicial da doença. Então, mais um motivo para a gente se alimentar saudável. Onde é que a gente acha esses alimentos? A gente acha na cebola, a gente acha no brócolis, na couve-flor, nos verdes escuros, na alface, em algumas frutas como na laranja, no morango, na cerola, no mamão, principalmente nas frutas da nossa época, que são frutas ricas em vitaminas e minerais. Então, na verdade, desde a prevenção, que a gente consegue fazer com quem não tem nenhum tipo de doença, até para quem está num processo de doença já, de um tipo de câncer, que aí deve então consumir com maior frequência e até quantidade maior do que uma pessoa que não tem. Outra coisa que a gente precisa falar também é
que existem alguns alimentos que a gente já sabe, através de estudos científicos, que aumentam muito o risco de cânceres, tá? Estes alimentos, eles fazem com que as células no nosso corpo, em algum momento, elas crescem de forma errada, elas se multiplicam e elas se disseminam de forma errada também. Quais são esses alimentos? São aqueles alimentos embutidos, a salsicha, aqueles derivados dos embutidos, o bacon, os enlatados. Então, assim, estes alimentos, eles, no momento que a gente consome ele, ou em excesso eles vão fazendo com que as nossas células, tudo aquilo que elas fariam normalmente, elas vão trabalhando de forma errada. E aí, ao longo prazo, elas vão causando câncer. Outro dado interessante, que foi feita a pesquisa científica, é que o câncer de mama, a gente já sabe que a obesidade e a circunferência abdominal, se vocês medirem uma circunferência abdominal na cintura maior que 85 centímetros, já se sabe, através de estudo científico, que uma cintura maior que 85 centímetros tem risco para câncer de mama. Então, escutem bem, mulheres. A gente está no mês do Outubro Rosa e tentando prevenir o câncer de mama. Então, assim, se vocês, todas as mulheres que têm cintura abdominal, circunferência abdominal maior que 85 centímetros e estão se alimentando errado, fica a dica. Vamos dar um jeito na nossa vida, hein? Tá na hora. Então, assim, o que esse estudo fala? Que todas as mulheres que eles pegaram e que eles estudaram por um longo período de tempo, mais de 10 anos, e que eles conseguiram olhar e avaliar essas mulheres em que eles avaliaram e que essas mulheres tinham a circunferência maior que 85 centímetros, em algum momento da vida dela, elas ou tinham ou alguém da família apresentava este risco. Então esse é um dado bem importante. Por quê? Porque a gente pode ter a genética, ok, contra a genética a gente não pode fazer nada. Mas esse estudo mostra que ali não tem genética para ter câncer de mama. Isso mostra que a gente não teria câncer de mama, que a gente pode fazer a nossa parte cuidando da nossa alimentação e não tendo obesidade, não tendo sobrepeso. Se a nossa circunferência ficar abaixo de 85 centímetros, a gente pode não desenvolver, porque essas mulheres que foram estudadas, elas teriam a chance de não desenvolver um câncer de mama. E elas desenvolveram por estar com a circunferência acima de 85 centímetros. E também porque não se cuidavam. Então, tá tudo nas nossas mãos, só falta a gente querer fazer. Então, assim, eu acho que todo mundo precisa fazer um pouco da sua parte, precisa tentar. Procure um nutricionista perto de você, né? Porque aí, hoje em dia, a informação, ela às vezes não é clara. E uma nutricionista tá aí para ajudar você. Então, assim, ninguém precisa desenvolver um câncer. Todo mundo tá aí para ser saudável. Outra coisa. Vai um desafio para vocês todos, tanto homens quanto mulheres. Porque vai chegar o mês de novembro também, tá? Vamos nos organizando para isso também. Então, assim, vamos tentar, o desafio seria um prato saudável. O que seria um prato saudável? Um prato saudável seria um prato rico em vitaminas e minerais. E um prato saudável seria um prato onde a gente consiga escolher o que a gente chama de um carboidrato, para que a gente não desenvolva a circunferência abdominal, que é aquela gordura tão indesejada que vai para as vísceras. Vamos explicar o que é isso. A gordura que vai em volta do abdômen, que é essa gordura também, que já está bem falada em estudo científico, que se fala tanto que essa gordura é uma das causas que causam câncer também. Não só o câncer de mama, como o câncer de próstata, como outros cânceres também. Então, o que a gente pode fazer para isso? Cuidar de novo da nossa alimentação. O que é bem simples. Às vezes parece simples, mas não é tão simples, tá? Vamos lá. Então, assim, o que seria o desafio? Tentar colocar uma salada no prato. Vamos falar do almoço, tá? Colocar uma salada no prato, um legume no prato, bastante cor e tentar escolher ou um arroz, ou uma massa, ou um aipim, ou uma polenta.
ou uma batata, uma carne de preferência magra, para que a gente não acumule gordura abdominal, nenhuma barriguinha pro verão, uma carne que não seja frita, um feijão ou uma lentilha, bastante ferro, bem saudável, sem nenhum líquido, tá? Não junto com a refeição, para que a gente faça uma digestão bem rápida. E depois da refeição, 30 a 40 minutos depois da refeição, muita água, ok? Então, fica a dica e vai o desafio para vocês. Vamos ver quem vai conseguir fazer. Se vocês precisarem de ajuda, procurem uma nutricionista e vamos até a próxima pro Novembro Azul. Um abraço para todos e um beijo! Viver bem feliz, é preciso prevenir e cuidar. Ter saúde é poder sorrir e, acima de tudo, se amar. Não é preciso insegurança nem medo, é bem melhor quando se sabe mais cedo. Com a família e o apoio de amigos, não se sinta sozinho, Deus está contigo. O outubro é rosa pra tocar o seu coração. O novembro azul clama, pede, implora sua atenção. São mulheres e homens do mesmo jogo, de viver a vida descobrindo um mundo novo. A descoberta precoce é uma realidade. O outubro é rosa, o novembro é azul. Para a cura do câncer ser uma verdade. O outubro é rosa, o novembro é azul. A descoberta precoce é uma realidade. O outubro é rosa, o novembro é azul. Para a cura do câncer ser uma verdade. O outubro é rosa, o novembro é azul. Oi, meu nome é Charles, eu sou médico, me formei em 2001 na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e após alguns anos de formado eu comecei a me interessar profundamente por esse tema da alimentação. Iniciei estudos por conta própria nessa área, através da leitura de vários livros, vários autores me influenciaram e eu fiquei muito estimulado, muito entusiasmado com essa área. E acredito que a alimentação é um tema muito importante para os médicos. Os médicos devem entender de alimentação, devem orientar os seus pacientes, pelo menos fornecer orientações básicas e, quando eles acharem necessário, claro, devem encaminhar para um nutricionista, mas acredito que os médicos devem sim fornecer orientações básicas para os pacientes. No ano passado eu iniciei um mestrado de nutrição para me aprofundar mais sobre o tema. Estou concluindo esse ano o mestrado. E acho assim que, através da minha experiência clínica, eu já pude observar assim, os grandes resultados que acontecem quando o médico fornece orientações para o paciente, quando o paciente recebe essas orientações e transforma os seus hábitos alimentares. Os resultados clínicos são incríveis, são muito significativos. Casos de diabetes que reduzem de valores de glicemia de 400, passam a 100,
até mesmo sem uso de medicamentos, pessoas com peso acima do normal, que reduzem significativamente o seu peso, tudo isso com orientações dadas pelo médico. Então eu acredito que o médico tem um papel muito importante na orientação dos pacientes. Ele deve sim ter conhecimentos básicos sobre nutrição, porque isso vai possibilitar que a sua conduta, a sua atuação seja muito mais significativa, muito mais impactante nos resultados clínicos dos seus pacientes. O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil e a incidência tem aumentado muito nos últimos tempos. Muitos casos novos de câncer de pele têm aparecido no dia a dia do consultório, o que nos mostra a importância de fazer a prevenção e acompanhamento em relação a isso. Existem 3 tipos de câncer de pele. O tipo mais comum é o carcinoma base celular. Ele costuma se apresentar como uma lesão vermelha que muitas vezes forma crostas, a gente fala assim, ulcera, né? Forma crostinhas. São feridas que abrem e fecham e nunca curam. Ele é muito relacionado com a exposição solar, né? As áreas mais acometidas são áreas expostas ao sol, como a face, o tórax superior. E ele é do sol cumulativo, uma característica dele é assim, sol cumulativo durante a vida. É um câncer que não é muito grave em relação a efeitos sistêmicos, ele não costuma dar metástases para outros órgãos, mas ele tem ação local, ele cresce no local, é importante que se faça o diagnóstico do carcinoma base celular. O outro tipo de câncer de pele, que é um pouco menos comum, é o epidermoide. Também se apresenta como uma ferida que não fecha. Ele é muito também relacionado com exposição solar. Também se apresenta mais em áreas comumente expostas ao sol. E tem mais risco de criar metástases para outros órgãos. E por fim, o melanoma, né? O melanoma é um câncer grave de pele, que é importante que se faça o diagnóstico com rapidez, porque quanto antes a gente faz o diagnóstico, menos possibilidade de ter metástases desse tipo de câncer. Ele tem características, além de ter a relação com a exposição solar, tem relação familiar, então assim, pessoas que tiveram familiares com melanoma, é importante que a gente faça exame. E esse sim, a gente faz um acompanhamento maior para pessoas com esse diagnóstico, porque é um câncer mais grave. A exposição solar está relacionada com todos esses tipos de câncer. As peles de cor clara sempre são mais predispostas a ter câncer de pele. E, bom, vamos pensar assim, o que a gente faz para prevenir? É importante, primeiro, sempre usar protetor solar. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda o uso de protetor solar filtro 30, pelo menos, todos os dias. Isso não é assim, só quando tem sol, só quando eu vou pra praia. Muita gente faz isso, usa protetor quando vai pra praia. Tem que usar protetor solar todos os dias, porque mesmo em dias nublados, a gente sabe que os raios solares passam pela nuvem e acabam tendo efeito na pele. E outra coisa que é importante, que muita gente acaba negligenciando, assim, a quantidade de protetor solar que tem que ser aplicado. Porque a gente não pode aplicar uma camadinha fina e esquecer de aplicar e nunca mais. Tem quantidade certa de protetor solar que tem que ser aplicado no corpo, em cada região do corpo, para que seja alcançada aquela proteção descrita. Por exemplo, se a gente vê lá FPS 30, para alcançar aquele FPS tem uma quantidade mínima de protetor que tem que ser aplicado, que se aplica em 3 camadas finas de protetor. Que aplicando 3 camadas finas, a gente vai alcançar a quantidade necessária para alcançar aquele FPS que está escrito. Outra coisa que sempre me perguntam, usar o filtro 30 e o 70 é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O filtro 70 vai proteger mais do que o filtro 30. E outra coisa, assim, tem que ser reaplicado de 3 em 3 horas.
né? Porque a gente sua, a gente passa a mão no rosto, né? E quando a gente vai estar na praia, vai pra água, toma banho de mar, sai, mesmo que seja resistente à água, tem que reaplicar. O protetor sai e não vai mais fazer efeito se a gente não reaplicar. Então, assim, é importante. Outra coisa que é importante, até, na verdade, que está descrito, que às vezes é mais interessante usar no corpo aquelas roupas com proteção solar, porque às vezes no corpo é mais difícil a gente aplicar direitinho, reaplicar, enfim. Uso de chapéus é muito importante, de óculos de sol, de um guarda-sol que tenha uma trama bem fechada, porque o guarda-sol com a trama muito aberta acaba que passa raio também, né? Usar protetor com cor ou sem cor, é uma dúvida que todo mundo sempre me pergunta. Sim, protetor com cor, ele vai nos proteger da luz visível, que é a luz das lâmpadas. A luz das lâmpadas, ela não vai causar câncer de pele, mas ela vai causar envelhecimento e ela vai causar manchas. Então, o que a gente orienta, assim? A pessoa, ou ela passa protetor solar, a pessoa que trabalha em ambiente fechado, né? Então vai ficar o dia inteiro no ambiente fechado com lâmpadas, não adianta usar só protetor. Ou passa o protetor com cor de base, ou passa um protetor sem cor com maquiagem por cima para se proteger da luz das lâmpadas. E o sol ele não afeta, então não é só questão do câncer de pele, né? É questão do envelhecimento da pele. O sol ele destrói as fibras elásticas da pele e acaba que a pele começa a ficar flácida, com rugas, manchas. Então se cuidar em relação à exposição solar é cuidar também do fotoenvelhecimento e não só em relação ao câncer de pele. Então a gente sabe, na verdade, né, sobre sol e vitamina D, que é uma coisa tão falada atualmente. O sol, ele dá câncer, então a gente não recomenda exposição solar de todo o corpo para reposição de vitamina D. O que se pode fazer e que se alcança uma quantidade suficiente de vitamina D é pegar sol no antebraço e dorso de mão por 10 minutos, 3 vezes por semana. E tem estudos recentes mostrando que mesmo com protetor solar a gente consegue produzir uma certa quantidade de vitamina D, porque o protetor solar acaba que em algum lugar vai passar o sol. De qualquer forma, para pessoas que realmente têm deficiência, a gente recomenda que se faça a reposição por via oral, né? Que é tranquila e não vai expor a pessoa a raios que vão causar câncer de pele. Bom, câncer de pele, então assim, é muito comum a incidência de câncer de pele no consultório, principalmente aqui no sul do país, que as pessoas têm pele clara, principalmente pessoas que trabalharam com agricultura muito tempo, se expuseram por muito tempo ao sol sem proteção solar. O câncer de pele que a gente mais vê no dia a dia é o carcinoma basocelular, com certeza, né? Porque ele é mais comum, ele é o menos grave. Se faz o diagnóstico por biópsia. O diagnóstico deve ser feito com um médico especialista. E assim, a gente faz acompanhamento de câncer de pele para quem tem carcinoma basocelular e espinocelular, que é o epidermoide, a gente faz de 6 em 6 meses. E para casos de melanoma, o acompanhamento é ainda mais próximo, de 3 em 3 meses. A avaliação cutânea, para quem assim nunca teve câncer de pele, pessoas que só tem pintas ou manchas, a gente recomenda que faça avaliação anual. Porque olhando a pele todos os anos, a gente consegue ver se uma pinta é perigosa, se uma pinta mudou, né? Mas assim, é importante que se faça a avaliação cutânea anual, que todo mundo vai no dermatologista todos os anos. Sobre pintas, né? Quando se preocupar? Na verdade, assim, por isso que a gente diz, o ideal é que sempre se faça uma avaliação com o dermatologista. Mas uma pessoa que tem uma pinta que começou a mudar de cor, começou a crescer muito, ficar irregular, começou a apresentar 2, 3 cores que antes não tinha uma cor só, começou a sangrar, tem que procurar o dermatologista para avaliar. A mesma coisa para lesões que não são pintas, né? Pintas são lesões escuras, com pigmento. E as lesões sem pigmento, sempre que tiver uma feridinha que não fecha, que fecha e abre, nunca cura, enfim,
também procurar dermatologista, porque pode ser câncer de pele. O melanoma também, a gente faz diagnóstico por biópsia, né? E depois encaminha para retirar o resto da lesão com o cirurgião oncológico. Sim, a gente encaminha para o cirurgião oncológico e para o oncologista, né? O melanoma, a gente faz uma avaliação específica que se chama pesquisa de linfonodo sentinela e, enfim, dependendo do tamanho da lesão, do resultado dessa pesquisa do linfonodo e de ter outras lesões, o paciente é encaminhado para quimioterapia. Mas vamos dizer que 95% dos pacientes de melanoma são encaminhados para oncologista, porque tem poucos que a gente pega muito inicial, não precisa. Mas sim, melanoma sim tem que fazer quimio, em muitos casos, né? O carcinoma já não. A gente pode só operar e o paciente fica livre do câncer, está curado. Com protetor, então, pelo menos 30 no dia a dia, na praia de 50 para cima, reaplicar, né? A quantidade de 3 camadas finas. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, na verdade, recomenda, tem o índice de UV. O índice de ultravioleta, ele varia conforme a estação do ano e conforme o local que tu estás, né? Aqui no Brasil, o índice de UV é alto e aqui no sul do Brasil, o índice de radiação ultravioleta é alto. Então, assim, a recomendação, na verdade, até para quando tu está exposto, assim, na praia, na hora do meio-dia, vamos dizer assim, nunca se expor, mas se tu tá na praia na hora do meio-dia, é colocar chapéu, roupa com proteção e protetor e guarda-sol com trama fechada, além do protetor. Então, a gente nunca recomenda se expor no sol, nem só com protetor na hora do meio-dia, né? Para se expor no sol só com protetor, seria assim no inverno, quando a radiação não tá tão alta, ou antes das 9, depois das 4, daí seria mais seguro. E hoje no Você e o Doutor nós vamos falar sobre o câncer de mama, que é a segunda doença que mais mata no Brasil depois do câncer de pele. Como a gente está em outubro rosa, é o mês da conscientização e da prevenção contra essa doença que é muito grave, né, doutor? Verdade. Eu queria que você explicasse pra gente como que se forma essa doença, qual é o começo dela? Bem, bom dia a todos, bom dia telespectadores e telespectadoras. Aqui em perfil tem a mama. A mama é uma glândula que produz leites para você amamentar o nenê. E aqui essas são as glândulas, olha. Aqui por dentro são os lóbulos da mama. E aqui dentro do lóbulo forma o leite desce, entra nesse ducto, tá vendo esse canalzinho? Isso chama-se ducto. E o ducto vai para o mamilo. E aqui sai o leite. O grande problema, aonde mais acontece o câncer de mama na mulher, é no ducto, tanto que existe o carcinoma invasivo e não invasivo ductal, e o carcinoma lobular. Essas são as duas regiões onde mais dá o câncer de mama. Agora, doutor, a gente tem uma ilustração para explicar exatamente tudo isso que o senhor está falando. Bora dar uma olhadinha agora. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá, olha que coisa. Agora vocês vão ver o leite sendo produzido pela mama e sendo escoado pelos ductos. Por problemas hereditários, genéticos, ambientais, as células da mama começam a crescer muito rapidamente, formando o que a gente chama de tumor. E o câncer da mama, que eu falei agora para vocês, que pode ser o carcinoma, tanto aqui, olha, eu estou representando aqui o carcinoma invasivo ductal e o lobular, nós não sabíamos disso antigamente. Mas se a câmera pegar aqui essas células tumorais, a gente vai ver que eles têm alguns buraquinhos chamados receptores hormonais. E esses receptores hormonais de estrógeno, progesterona e HER2 são substâncias que a gente nem sabia que esses tumores têm esses receptores hormonais. Então, o tratamento vai de encontro se a mulher tem receptor, se não tem. Isso é novo. Agora, doutora, a gente sente alguma dor quando começa essa doença, ou só no autoexame mesmo que a gente sente um carocinho, alguma coisa na mama? Como que a gente descobre que está com essa doença? Então, às vezes você nem descobre porque não tem sintoma. O que a gente sabe é que o câncer da mama, ele começa a crescer. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui tem um câncer na mama, chamado câncer in situ. Ele está pequenininho, bloqueado,
E aqui os gânglios linfáticos ficam exatamente protegendo o nosso corpo para não deixar que ele saia daqui. Aqui vocês estão vendo já o câncer já cresceu de tamanho, já pegou o gânglio linfático, e aqui o câncer cresceu mais de tamanho ainda, já pegou todos os gânglios e já está saindo do corpo, dando uma coisa chamada metástase. Que agora eu vou mostrar uma animação para vocês, para mostrar o que é metástase, como que a metástase é formada e aonde que ela vai no câncer de mama da mulher. Então eu vou mostrar agora uma animação para vocês, exatamente mostrando, aqui está o câncer na mama, ele vai crescendo, agora vocês vão ver as células do tumor saindo desse tumor da mama, olha lá, vocês estão vendo uma célula tumoral se despregando, ela vai caminhando, ela vai entrar agora num vaso sanguíneo ou num vaso linfático. Aí você está vendo, olha lá, ele se desprende, isso esse movimento é feito dia a dia, olha. Ora, ele vai crescendo, essas células vão entrando, vão saindo, e elas são muito acessíveis, porque a mama é muito irrigada por sangue e por linfáticos. E agora eles vão conseguir passar essa barreira toda e vão cair dentro da circulação. No caso, é a circulação sanguínea. Olha as células cancerosas agora caindo na corrente sanguínea, e elas podem ir para o cérebro, para o fígado, para os ossos, e aí o câncer cresce, e isso chama-se metástase. Isso é muito grave. Eu diria para vocês que esse é o estadio 4 da doença. Agora, doutor, quais são os fatores de risco para o câncer de mama? Então, o principal fator de risco, vou chamar uma outra animação para vocês verem, é o histórico familiar. Mães, tios, todos consanguíneos têm que fazer a prevenção primária, ou seja, procurar logo um serviço médico. Outra coisa importante, sempre lembrar, é a reposição hormonal. Cuidado com as mulheres que tomam hormônio sempre, até depois da menopausa. Tem que tomar com quantos anos, doutor? Começar a tomar essa reposição hormonal? O ideal é você não tomar hormônio. O ideal é você não fazer a reposição hormonal. E o ideal seria até nem tomar pílula anticoncepcional. É isso que eu queria saber, porque a mulher hoje em dia, a mulher moderna, ela toma muitos hormônios. Então, e principalmente depois, quando você começa a vida sexual, a questão do anticoncepcional. Então, Aninha, a reposição hormonal e a pílula anticoncepcional, as duas formas de hormônio, elas podem conduzir ao câncer de mama. E são fatores de risco. Então, quem toma isso, é muito importante continuar o tratamento. E se você tem uma tia que já teve o câncer de mama, a partir de que idade você precisa fazer o exame? Então, a tia, o importante é ser consanguíneo. Normalmente as pessoas consanguíneas, ou seja, primos, irmãos, mães e tios, têm que fazer logo aos 20 anos de idade o primeiro exame de mama. E, geralmente é o ultrassom e a mamografia. Nunca esqueça que o ginecologista é a pessoa que tem que examinar e seguir esses casos. Bem, agora eu vou continuar com os fatores de risco. Aqui a obesidade, no Brasil a obesidade entre as mulheres é crônica, então tomem cuidado. Consumo de bebidas alcoólicas, a mulher não deve beber álcool. No máximo uma taça por dia de bebida alcoólica. E o tabagismo, a gente associando todos esses fatores, a gente sabe que é importante o desenvolvimento da doença. Então, e essas lesões de risco, finalmente, são as calcificações. Às vezes a mulher fala, eu tenho uma calcificação na mama. Pode ser já um fator de risco para desenvolver a doença. Agora, doutor, depois da gente conhecer todos os fatores de risco, gente, a gente tem um painel aqui que fala dos sintomas, porque muitas vezes a gente diz, não, o câncer não tem sintoma, mas por esse painel tem sim, você pode identificar, você pode fazer isso olhando no espelho, então depois do intervalo você vai conhecer quais são os tratamentos, os sintomas e o que você pode fazer para evitar o câncer de mama. Não sai daí que a gente volta já. Agora, doutor Espressa, todo mundo fala que o câncer, ele não tem sintoma. Mas esse painel aqui, ele é muito importante para que a gente perceba que ele tem sintoma sim. É verdade, Renata. Sabe que na década de 80, todos os médicos, não, você tem que se autoexaminar de qualquer jeito, tomar banho, ficar passando a mão na mama. Hoje em dia mudou muito isso. Mas é muito importante a mulher conhecer as mamas que tem. Então, não é que você tem que se autoexaminar, mas toma banho, passa a mão, lava-se. Não é que se examina, mas começa a se olhar no espelho e ver a forma das mamas que você tem. Por quê? Porque os principais e o começo do câncer da mama, como a nossa menina do VT, a nossa grande Mariana, Mariana, parabéns para ela. Primeira coisa, enrijecimento.
inchaço, de repente você fica com inchaço localizado, ondulações na pele, sabe? Fica tudo mudado, erosões com coceira, vermelhidão na pele, começa a sair secreção pelo biquinho, pela mama, o mamilo entra, de repente você vê que o mamilo entrou para dentro, começa a ter caroço, você nota o aparecimento de um caroço, a pele, textura de casca de laranja aqui fora, aliás tem um câncer chamado doença de Paget, feminino, que começa desse jeito, o arrefecimento das veias, as veias começam a ficar muito inchadas aqui, mudança do formato da mama, né? E os sulcos, marcas da pele. Então, isso é muito importante vocês olharem no espelho. Mas mesmo no comecinho, assim, a gente já consegue ver esses sintomas? Consegue, ou algum deles, pelo menos? Consegue, Tícia. A mama é um órgão que é incrível, porque ela se amolda muito, mas as lesões internas da mama já dão até o diagnóstico. Que por falar em diagnóstico, cuidado, não esqueçam do exame da mamografia, do ultrassom da mama. Eu faço muitas todo vezes, ano. Então, não existe assim um padrão, você depois dos 50 anos não existe. Quer dizer, vai depender muito do seu ginecologista, do médico que cuida de você, te orientar, por causa da família. E o tratamento, doutor? Agora então, o tratamento vai depender muito do que tipo de câncer você tem. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui foi injetado um corante, aqui no câncer. Esse corante entrou no vaso linfático e pegou aqui o nódulo. Isso aqui chama-se biópsia do linfonodo sentinela. O médico tira esse linfonodo e vê se tem câncer aqui. Porque se já tiver câncer, provavelmente ela já é metastático. Então tem cirurgia, você tira. Depois da cirurgia, radioterapia, a quimioterapia e atualmente tem umas drogas chamadas drogas-alvo. Elas vão agir exatamente aonde tem os hormônios e principalmente o HER2. Essas drogas-alvo agem no HER2 e a quimioterapia tem a base de hormônio e não hormonal, quer dizer, vai inibir a absorção do estrógeno e da progesterona. Então, esses remédios são modernos e são eficientes. Doutor, agora, de tudo isso que a gente ouviu agora, existe alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir? Então, a prevenção, Ana, eu acho que é a coisa principal que a gente tem que falar aqui. Primeira coisa, atividade física. O seu corpo tem que estar mais bem treinado. Você pode caminhar só 30 minutos por dia. A amamentação previne o câncer de mama. É mesmo? A amamentação previne o câncer de mama. Uma dieta balanceada, principalmente baseada na dieta do Mediterrâneo. A redução do estresse, para variar, o estresse está sempre ligado em algum tipo de Vai ter que fazer uma yoga. Recebi essa dica ontem do meu médico. Começa a fazer meditação 10 minutos, 3 vezes por semana. O fortalecimento interno é importante. O controle do peso para evitar a obesidade. A redução do álcool. E do cigarro finalmente, também, né? O cigarro e a mamografia. Essa pirâmide, eu diria que é fundamental para a mulher ter guardado na casa dela. E a gente não pode esquecer que os homens também. Homens têm casos de câncer de mama, mas o homem também pode ser um portador de câncer de mama e tem que cuidar e fazer o ultrassom da mama também. Agora, doutor, nesse painel aqui, a gente ouve muito falar de mitos e verdades sobre o câncer de mama, né? Cada um tem uma hipótese, cada um fala alguma coisa. É verdade. O que é mito e o que é verdade? Tá. O implante de silicone. Olha só, eu vou fazer uma pergunta, eu quero ver se você sabe, hein? Se é mito ou verdade? Renata, o implante de silicone aumenta o risco de câncer de mama. Isso é mito ou é verdade? É mito. Tira. Isso é mito. O que acontece, sabe o que acontece? Deixa eu só mostrar rapidinho para o telespectador. O que acontece é que o implante de silicone, muitas vezes, ele atrapalha o ultrassom. E atrapalha a mamografia. É verdade que é bom fazer ressonância Muitas também? vezes, dependendo do que o ultrassom faz, sim, Se você tem verdade. silicone, porque falam que muitas vezes, por conta do silicone, você não consegue enxergar direitinho. Esse é o problema que a gente estava comentando agora. E a tomografia e a ressonância ajudam muito. Mas desde que o teu ginecologista tenha experiência, ajuda bastante. Bem, Ticiane, presta atenção. Homens podem ter câncer de mama. Olha, Isso é mito ou é verdade? Te confesso que eu não sabia, mas você falou agora. Então, homem pode sim ter câncer de mama. E é verdade. Hoje, nos Estados Unidos, 2.300 homens estão tendo câncer de mama. Isso é genético, doutor? Isso é genético, é hereditário, é ambiental, é o fator do álcool. Então, a gente tem que fazer mamografia e ultrassom também. Agora eu vou perguntar para a Ana. Ana,
dor nas mamas é sinal de câncer. Isso é mito ou é verdade? Eu espero que seja mito, porque as mulheres todos os meses no período menstrual ficam com a mama mais rígida, dolorida, então eu espero que seja mito. E é um mito mesmo. A dor na mama não é sinônimo de câncer. Para você agora, presta atenção, hein? Renatinha, todo nódulo na mama é câncer? É mito ou verdade? Todo eu nódulo acho que é mito. É mito? É. porque tem o cisto, né? Mesmo. Porque o nódulo pode ser benigno ou maligno. Então precisa fazer uma punção, biópsia para saber o que é. Ticiane, a quinta agora. Baixos níveis de vitamina D aumentam o risco de câncer de mama. É mito ou é verdade? Você está falando verdade, tão verdade que deve ser verdade. E é verdade mesmo. Trabalhos recentes publicados até esse ano mostram que as mulheres que têm vitamina D baixa têm maior probabilidade de câncer e até aumentar a metástase. Então é melhor a gente tomar mais vitamina D. Mais sol. Sol, Alimentos. Comer frutos do mar, verduras verdes. Ana Hickman. Mulheres com seios menores têm menos chances de desenvolver a doença. É mito ou é verdade? Que pergunta difícil, doutor. Agora é pegadinha. Pegadinha, viu? Pegadinha. Antigamente a gente achava que as mulheres que tinham mama pequena tinham menos chances, mas atualmente... Mentira. A gente sabe que é mito. Independe da forma e do tamanho. O que é importante é teu estilo de vida, da onde você vem, a família que você tem. Então, saia do sofá, procura seu médico, vá se tratar e uma semana boa. E um outubro rosa fantástico, até de camisa rosa. Aí, tá vendo? Obrigada, doutor Sproicer. Boa semana. E, mulherada, outubro, mês de conscientização, de campanha, outubro rosa. Então, se olhe mais, se toque mais e veja, porque o quanto antes for feito o diagnóstico, mais chances tem aí de cura, né, doutor Sproicer? E esse quadro de hoje foi dedicado a uma colega nossa daqui do estúdio, a Lu. Ela faleceu mês passado, sofreu muito e eu acompanhei muito o caso dela. Lu, você que está aí bem melhor que nós, um beijo carinhoso, um abraço a todos vocês. Beijo para a família. Família, fiquem unidos e olha, vamos em frente. Brasil, ânimo e vamos diagnosticar isso daí, ok? É isso aí, o doutor vai tirar todas as dúvidas logo após o programa no chat do R7, então. E eu queria mandar um beijão para minhas amigas, para Dida e para Suzana Gulo. Um beijo para vocês, são mulheres fortes, viu? Bom, então a nossa conversa hoje vai ser sobre o câncer de próstata, tá? O câncer de próstata, na verdade, é muito importante no nosso meio, porque é a primeira causa, o câncer mais frequente em homens, tá? A próstata é uma glândula que fica localizada assim, na nossa pelve, logo abaixo da bexiga, e essa glândula engloba a nossa uretra, por onde a urina, que é produzida no rim, transita até a bexiga e é eliminada através da uretra. E daí a importância de a gente atentar, em termos de sintomatologia, para os sintomas urinários que o tumor da próstata ou o crescimento da próstata pode provocar. Esse crescimento da próstata ele vai ocorrer em todos os homens no decorrer da nossa vida. À medida que nós vamos envelhecendo, o tecido prostático ele vai aumentando, isso faz parte do processo de envelhecimento da próstata, e isso complica um pouquinho em termos de diagnóstico de tumor ou de uma condição benigna, já que os sintomas são muito parecidos. O aumento de volume da próstata ele vai provocar assim, uma dificuldade urinária, o homem vai começar a ter dificuldade de ir ao banheiro, ele vai urinar pingadinho assim, várias vezes, vai ter que fazer um esforço muito grande para eliminar a urina, vai ter um pouco de dor às vezes. Só que esses sintomas eles se misturam. O crescimento benigno da próstata ele pode dar o mesmo tipo de sintoma. Então é muito importante que a gente atente para isso antes de que esses sintomas ocorram. Os fatores de risco para um tumor de próstata, o principal fator de risco é a genética. Então aqueles homens que têm um histórico familiar, que tiveram o avô, o pai, algum irmão, algum familiar direto que tiveram câncer de próstata, eles vão estar sob um risco maior de desenvolverem câncer de próstata. Mas todo homem, na verdade, ao redor dos 50 anos, ou se tiverem
se tiver esse fator de risco genético presente, numa idade um pouco mais precoce, ele deve começar a se prevenir. De que maneira ele vai se prevenir? O principal assim, é ter em mente que é necessário se fazer uma consulta com o seu urologista, é necessário se fazer uma dosagem de PSA, que é uma substância produzida pela próstata e que, quando em excesso, pode nos dar uma pista ou uma ideia que a próstata pode estar doente. Então, todo homem após os 45 ou 50 anos, ele deve procurar uma vez ao ano, pelo menos, o urologista para fazer essa prevenção. Esse diagnóstico precoce é muito importante, a neoplasia de próstata, o tumor de próstata, porque ele é um tumor extremamente curável quando ele é restrito à próstata. Então, aqueles tumores assim que são detectados no estágio precoce, às vezes só por uma elevação do PSA, sem mesmo o paciente ter qualquer sintoma, são tumores altamente curáveis. O tratamento do tumor de próstata, ele engloba assim todas as modalidades que a gente tem disponíveis assim, em termos de cirurgia, de radioterapia, de hormonioterapia, e muitas vezes existem pacientes com tumores, pacientes mais idosos em geral, que têm tumores lentos e que às vezes nem mesmo são tratados, eles são observados, são evoluídos ano a ano, e esse tumor muitas vezes ele vai permanecer restrito à próstata. Isso é uma exceção, na verdade a maior parte dos pacientes tem que ser tratados. Então o tratamento pode passar por uma cirurgia de retirada da próstata, às vezes um tratamento radioterápico dirigido à próstata, e essa radioterapia, existem diversas modalidades de radioterapia que podem ser utilizadas, e às vezes até mesmo uma associação de ambos os tratamentos, cirurgia e radioterapia. O importante é que, quando detectado precocemente, ele é um tumor altamente curável. Além, em termos de fatores de risco, que eu comentei antes, além do lado genético, existem alguns fatores gerais assim, que também aumentam a incidência de câncer de próstata. Por exemplo, o fumo e o álcool, como em todas as neoplasias, eles têm uma influência no tumor de próstata. Então, a pessoa que fuma, a pessoa que bebe em excesso, ela está sob um risco maior de desenvolver câncer de próstata. O consumo de carne vermelha, o consumo de gordura animal, isso também está associado a um pequeno risco de desenvolver câncer de próstata. As infecções, as prostatites, elas não têm, existe um pequeno risco, elas não estão assim tão diretamente associadas ao câncer de próstata, mas muitas vezes o paciente, através busca o auxílio para tratar uma infecção e acaba detectando um tumor que já estava presente. Então todos esses fatores são muito importantes, e o principal é se fazer o diagnóstico precoce. Então todo homem ao redor de 50 anos, pelo menos, ele deve iniciar a sua consulta urológica, a sua dosagem de PSA anual, pelo menos anual, tá? Para que se detectar um tumor prostático, ele seja detectado numa fase bem precoce e muito curável. Um outro fator assim, que é relacionado à incidência do câncer de próstata é a raça, né? Os homens da raça negra, eles têm um pequeno aumento em relação aos homens brancos, né? Na incidência do câncer de próstata. É importante salientar que esse é um tumor bem frequente. Para vocês terem uma ideia, nós temos assim, a cada 9 mulheres, em torno de 9 mulheres no nosso meio, uma delas vai desenvolver câncer de mama no decorrer da vida. Para o homem, a cada 7 homens, um homem vai desenvolver câncer de próstata no decorrer da vida. Então é um tumor muito frequente. Eu acho que na nossa prática diária, assim, pelo menos de 15 a 20% dos pacientes que a gente atende são por suspeita ou por diagnóstico de câncer de próstata. Então é uma coisa bem frequente em nosso meio. É importante assim salientar que o homem não tem que ter nenhum prurido, nenhum receio, nenhuma vergonha de procurar o urologista e fazer o exame urológico. O exame de toque retal, que auxilia no diagnóstico, como a gente falou, juntamente com o PSA, é um exame praticamente indolor, é um pouco desconfortável, mas nada assim que impeça qualquer homem de fazer esse exame, que é muito importante. Bom, aqui no Vale dos Sinos, assim, nós temos uma incidência, como eu falei, grande de tumores de próstata. Possivelmente, assim, ele seja o tumor mais frequente após os tumores de pele.
os carcinomas e os melanomas, que são bastante frequentes aqui, já que temos uma população de pele mais clara, né, que está sujeita à exposição solar e sujeita a desenvolver algum câncer da pele. Então, o primeiro tumor mais frequente aqui no Vale dos Sinos é o tumor de pele, seja ele o carcinoma ou o melanoma. Eu acho que no homem, o segundo tumor mais frequente certamente é o tumor de próstata, nos seus vários estágios. Depois temos assim, o câncer de pulmão e o câncer de cólon, que são bastante frequentes. E depois tumores mais raros. Né? Já na mulher, o câncer mais frequente, como todos sabem, é o câncer de mama, também depois dos tumores de pele. Né? E após o câncer de mama, os tumores eles são mais ou menos semelhantes entre homens e mulheres. Então aí vem o câncer de cólon, a mulher tem o câncer ginecológico, que é bem importante aqui. Então, assim como o homem tem que fazer os seus exames preventivos anualmente para tentar detectar um câncer de próstata no estágio inicial, a mulher também tem que fazer o seu exame ginecológico anual para evitar que a mulher tenha essa vantagem. Ela pode detectar, por exemplo, um câncer de colo uterino no estágio pré-maligno. Ela tratar uma doença que ainda sequer se desenvolveu e, logicamente, com alto índice de cura. Então, é bastante importante isso. Aquele paciente que apresentar uma elevação do PSA ou que durante o exame ginecológico foi detectado um nódulo na próstata ou um endurecimento da próstata, ele vai ser submetido a uma biópsia. É importante salientar que esse procedimento também é somente um pouco desconfortável. Ele é feito através de uma ecografia, é um exame que pela ecografia tu vai localizar o tecido prostático e tu vai fazer biópsias assim, em ambos. A próstata é dividida em lobos. A gente tem o lobo direito e o lobo esquerdo. Essas biópsias elas são feitas nos dois lobos, assim, pelo menos na parte superior, média e inferior de cada lobo. Isso é feito pelo procedimento ambulatorial, um pouquinho desconfortável, mas nada em excesso. E somente, logicamente, indicado quando você tem uma suspeita forte de um câncer de próstata. Ela é muito importante porque ela vai dar o diagnóstico, ela vai nos mostrar, através da patologia, a presença do tumor e aí vamos fazer o tratamento e com uma chance muito boa do paciente ficar curado.